Bom dia, boa tarde e boa noite. Depois de alguns anos de espera e alguns adiamentos, Ben 10 finalmente chegou aos quadrinhos da Dynamite. Escrito por Joe Casey e desenhado pelo Robert Carey e colaborado por toda a equipe da Man of Action, o quadrinho possui uma pegada mais sombria em relação às animações anteriores. Por enquanto, o quadrinho está somente em inglês. Ainda não tem nenhuma confirmação oficial que vai lançar em português. Ben 10 é uma franquia que possui um valor simbólico muito grande para os fãs, e possui uma imagem que nos moldou ao passar dos anos, de várias maneiras diferentes. Sabem outra franquia que me afetou e pode ter afetado você também? Jovens Titãs, que aliás existe um rap dos heróis em desenvolvimento. Foi um dos melhores canais de covers que eu já vi. O Cosmic Covers, um grupo esforçado que trabalha a criatividade em diversos covers de músicas, e isso me faz ficar apaixonado pela maneira de como eles conseguem elevar ao máximo e se superar cada vez mais. Estarei deixando o link do canal dos artistas na descrição para quem tiver interesse. Quem tiver em dúvida, tá em inglês, tá? Comprei na Comic and Signature. Quem quiser ver, vou deixar na descrição. Primeiramente vamos abrir com cuidado. Comprei o quadrinho dia 7 de maio e chegou dia 18. Perfeitamente perfeito estado. Comprei a capa do Duncan, era a última em estoque. Eu me lembro de ter acabado quase tudo e era a última que tinha sobrado. Na verdade tinha sobrado mais uma, só que era uma capa toda branca, então acho que essa foi a penúltima. É a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. Pra quem não sabe, eu faço coleção de mangá, história em quadrinho, livros. E para esse vídeo especial, eu achei melhor gravar nesse cenário pra gente ficar mais... Bom, pra se conectar com o assunto do vídeo. Desde criança eu lia quadrinhos, então eu tô bem feliz por Ben 10 finalmente ter chegado a esse mundo dos quadrinhos. Não que não tenha alguns quadrinhos do Supremacia, Força Alienígena, Clássico e até o Reboot tem, só que dessa vez lançado pelo Dynamite. E esse é um novo Reboot que dessa vez tem a proposta de mostrar a realidade, algo mais parecido com alienígenas, como podemos ver o Bala de Canhão. Não, essa capa não todo esse desenho aqui do Duncan, né, desenhado pelo Duncan, o design desses aliens não é usado no quadrinho pelo Robert Carey, que é o artista que vamos acompanhar ao longo dessas edições. Mas a proposta do Duncan de mostrar os aliens na visualidade dele, da perspectiva dele, é bem legal também, com o Bala de Canhão, o Chama, o Insectoide, o Massa Cinzenta também bem da hora, e o Cipó Selvagem e o Quatro Braços também. E se eu não me engano, antigamente, antes do lançamento oficial do clássico, os protótipos dos designs dos aliens foram bem próximos de alienígenas, mas a Cartoon Network exigiu que eles mudassem o traço para algo mais infantil, para o público e criança. Enfim, vamos dar início à nossa história. A primeira página mostra o Vilgax em sua nave, aparentemente recheado de equipamentos, com seus robôs, provando assim que provavelmente ele estará mais preparado para tudo. Aqui mostra como que ele tem já o conhecimento do Omnitrix, com ele dizendo a visualidade dele sobre o universo, como ele poderia dominar esse universo assim que puder pôr as mãos no Omnitrix, que é esse meteoro bem aqui. Aparentemente. A segunda página é na Terra.
o Ben, indignado, que ele tem as cartas azuis e as vermelhas, mas ainda falta a dourada do Sumô. Bom, a Gwen, ela debocha dessas cartas. E o Ben debocha da curiosidade dela sobre os alienígenas, que é bem interessante, pois se olharmos por um ângulo, pode ser que ela seja mais participativa em relação ao Omnitrix. O Vomax, claro, chamando a atenção das crianças. E aqui temos o design dos três. Eu particularmente gostei bastante. Teve pessoas que eu vi comentários de pessoas dizendo que tá bem feio, tá bem esquisito. Mas eu particularmente achei interessante o design. Ele me agrada bastante, ele parece funcionar bem dentro do tema dessa nova história. Se acordarmos mais cedo amanhã, poderemos chegar ao Monte Rushmore. Os três estão de férias e nessas férias aparentemente eles vão ficar durante o período inteiro das férias sem o uso do celular. E o Ben debocha que a Gwen é mais certinha, né? E o Vomax provavelmente já cansado de ouvir tanta discussão entre os dois. Calma, Max, são só 3 meses, como diz no balão. O Vomax relembra os dois a importância da falta do celular durante as férias. E o Ben debocha dizendo que está com as figurinhas dele, enquanto a Gwen está com o livro de ciências dela. Esquisito, dizendo ele. Fale o que você quiser, Ben, mas pelo menos meus pais não usaram essa viagem como desculpa para se livrarem de mim. É nesse momento que pesa um pouco o clima. O Vomax chama a atenção dela. E o Ben fica indignado. Ele chuta a terra na fogueira e sai andando pela floresta. É nesse momento que os militares detectam alguma coisa se aproximando na atmosfera. O Ben, perdido já na floresta, acaba vendo o meteoro chegando até ele. O Ben recebe o impacto do Omnitrix. Ele é empurrado para longe. Quando ele se aproxima, é interessante porque nesse quadro ele mostra que o Omnitrix aqui ele é um monte de cabos elétricos e no desenho a gente vê que o Ben ele se aproxima da cápsula para pegar o Omnitrix e aqui é o Omnitrix que se aproxima do Ben. Ele prende no braço dele e provavelmente se funde ao DNA. Os militares chegam, ele tenta soltar o relógio, é claro que ele não consegue. O Vomax tenta procurar por ele. Ele percebe a fumaça verde do meteoro e segue aquela direção. Enquanto ele está fugindo pela floresta, ele encontra esse urso. Não temos informação sobre esse urso, a gente ainda não sabe direito sobre ele, como ele apareceu aí de repente. Pode ser o Doutor Animal, pode ser alguma tecnologia do Vilgax que chegou à Terra. O Ben fica assustado, ele sem querer ele bate no Omnitrix e começa a transformação. Aqui ele aparenta sentir a transformação, mas não necessariamente dor. Parece que ele só se sente estranho. E nesse quadrinho aqui, que faz uma referência à FNAF, eu vi algumas entrevistas com o escritor Joe Casey e ele comentou que deixou no roteiro essa frase porque o filho dele gosta bastante de FNAF. E aí, como o filho dele gosta bastante de FNAF, ele teve a ideia de inserir dentro da história uma referência. O Quatro Braços começa a lutar contra o urso. Durante a luta, eu meio que não entendi muito bem a proposta dessa página nesses quadros. Tipo, ele tá pulando, ele tá jogando, ele tá tentando jogar o urso pra baixo. Eu não sei como tá funcionando essa luta, não sei exatamente, não entendi muito bem a proposta, mas tudo bem. Eu acho que
a gente vai se acostumando com o tempo, a gente vai compreendendo melhor com o tempo. O Quatro Braços consegue dar um golpe no urso com prótese mecânica e nisso ele se destransforma. E tem esse painel que achei bem da hora, do urso atacando bem. Aí o Ben vai fugindo, ele parece que já entendeu como funciona mais ou menos o funcionamento do relógio. E nisso ele vai batendo no Omnitrix até que o relógio responda o que ele quer. Temos aqui o design do Chama, que eu acho bem da hora. Eu vou sentir falta das expressões animadas dele. Aqui ele tem uma aparência mais... ao invés de rochas, parecem ter uma aparência mais metálica do corpo dele. Aqui ele fica um pouco surpreso, tipo, caramba, o que aconteceu com aquele Quatro Braços que eu tinha me transformado? Ele aparenta não saber controlar direito o Alien, mas ele mesmo assim tenta bom, como resultado acaba incendiando sem querer a floresta. Nisso, após a explosão solar, digamos assim, os militares eles conseguem localizar de onde veio essa explosão e pensam em ir direto ao local. Aqui o Fomax dizendo que esperava mais ou menos isso já acontecer, mas não esperava que fosse tão próximo assim. Aqui a gente tem a visualização da nave do Vilgax, dos robôs dele e do próprio Vilgax. Aparentemente já localizaram o Omnitrix e aparentemente ele pensa que caiu em um planeta de seres primitivos e que não teriam ideia de como usar o dispositivo. Então ele aparentemente está despreocupado com o que pode acontecer. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Por que você está assistindo esse vídeo? Como você chegou até aqui? O que levou você a estar nesse canal? Eu sei o que me levou à criação desse canal. E como isso me levou a comprar essa HQ e gravar pra vocês. Quando eu era criança, 4, 5 anos, eu tinha vários bonecos do Ben 10, até aqueles piratões de feira. Em um dia normal, assistindo Força Alienígena, eu observei o Alien Gosma da série e parei alguns segundos para pensar. Fiquei tipo, eu acho que eu posso fazer igual em uma folha. Então em 2013, 2014, eu fiz uma cópia do Gosma, provavelmente não tão semelhante, apesar de ser um alien fácil de desenhar. Eu tinha 5 anos. Aquele desenho de criança despertou algo em mim que eu levo e aprimoro até hoje. O primeiro contato comigo mesmo, a minha identidade, a construção causada pelo ato de se apaixonar por uma história que move você e hoje faz você se apaixonar por outras histórias diferentes. Anos depois, criei esse canal, que me faz conhecer pessoas muito gente boa e algumas pessoas que me desentendi, mas espero tudo de bom pra elas. Não sei se eu consegui transmitir pra vocês a imagem que eu tenho de Ben 10. Em resumo, tudo que eu sei hoje em relação à arte começou com Ben 10. Estou criando minha própria história em quadrinhos há alguns anos já. E caso tenha tudo certo no futuro, eu jamais poderia esquecer que como eu sou grato e feliz pela equipe responsável pela criação do desenho em 2005. E como isso impactou em mim e provavelmente em você também. Apesar da série em si ter parado após o fim do reboot, para nós ele continuou e recomeçou de várias maneiras diferentes, moldados pela criatividade e paixão de fãs que provavelmente receberam o mesmo impacto ou de formas diferentes, que nos mostram que há várias maneiras diferentes de se contar uma história.